A história, meu pai, começa pelo meu pai. Eu não tenho boas lembranças, tive muitos problemas. Saí de casa com 15 anos para nunca mais voltar. Mas o meu pai era garçom em Curitiba. E ele era remanescente de famílias. Assim, o avô do meu avô é o que meu? É meu tataravô. Isso. Meu tataravô era uma família, minha avó contava a história, era uma família de índios, bugres, que eles chamavam, que era índio misturado com negros, que moravam numa fazenda. E um dia chegaram os colonos, isso 1800 e alguma coisa. Chegaram colonos, pessoas que colonizavam na época as terras, em Minas Gerais, e mataram toda a família dele. Pai, mãe, tio, vô, irmão, tudo, dizimaram a família dele. E ele tinha 4 anos de idade e fugiu para o mato. Ele conseguiu fugir e não viram ele. Passaram-se alguns dias, eles escutaram quem passou a assumir aquela área que matou tudo. Eles matavam tudo porque toda a família, porque para que nenhum voltasse para se vingar depois. E tomavam as terras. Era assim que funcionava. E esse meu tataravô, ele começou a chorar no meio do mato, alguns dias depois, e eles escutaram aquele choro, foram lá, pegaram aquela criança, trouxeram e começaram a criar em casa como se fosse um animal. Eu estou te contando assim porque essa história que a minha avó me contou de família. E essa história ilustra muito tudo que veio daí para frente, tudo que eu estudei, tudo que eu pensei sobre violência na vida, e tudo que eu enfrentei, tudo que eu vivi, e que opção que eu tive para lidar com isso. Quando que ela te contou essa história? Você era criança? 2000, não, em 2000 eu fui apartado da minha família, como eu te falei, com 15 anos eu saí para nunca mais voltar, perderam o contato total comigo, eu com eles comigo. Porque tinha um histórico de violência familiar. Isso lá no final dos anos 70, isso? 76, eu sou de 62, 76 eu tinha 14 para 15 anos de idade. Inclusive a minha saída de casa foi um ato de violência do Estado. Olha que coisa de louco. Depois eu conto mais para frente. E aí o que aconteceu? Essa criança eles começaram a criar como se fosse um animal dentro de casa. E ele foi ficando ali, ficando, o algoz da família dele acabou virando o pai dele. E um dia ele estava brincando com 10 ou 12 anos de idade, ele brincando na sala com o então pai, e tinha um punhal numa mesa do lado assim. E ele brincando de cavalinho nas costas do pai. Daí ele olhou para aquele punhal, ele pegou o punhal, e quando ele estava pronto para cravar nas costas do algoz dele, porque um instinto levava ele a fazer aquilo, ele falou: pai. O pai dele disse: o quê? Ele disse: eu tô com uma vontade de te matar, mas eu tô com pena de você. E isso marcou a história da minha família. A minha avó, minha avó levou isso pra gente como lição de você perdoar, de você ser generoso, de você entender que o que acontece em volta de ti não precisa te contaminar. Você pode escrever uma outra história. Isso livrou ele de muitos problemas, né? Imagino que talvez ele numa dessa não conseguisse nem matar realmente o algoz dele, e ele sofresse penalidades por isso.